Você sabe qual é a base do nosso relacionamento com Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e hoje, como todos os outros dias, meu desejo é estar aqui para nós trazermos uma reflexão breve da Palavra de Deus, meditações diárias para edificar a nossa fé, Bíblia pura, sem mistura, para que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento diante do nosso Deus. Então, se você deseja todos os dias parar um pouquinho, fazer deste conteúdo seu devocional e todos os dias você ter uma reflexão da Palavra de Deus para aumentar o seu conhecimento nas Escrituras, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque eu tenho postado vídeos de segunda a sexta-feira, às 5:30 da tarde. E aí, dentro da sua rotina, você acompanhe os nossos conteúdos com essas reflexões para acrescentar conhecimento na sua vida cristã. Amém? Hoje, como eu disse aqui na introdução deste vídeo, eu quero conversar com você sobre a base do nosso relacionamento cristão. E o tema de hoje eu já falei alguns outros dias, que foi sobre oração. Inclusive nós temos uma série falando do Pai Nosso. Então, se você não acompanhou, dá uma olhadinha aqui também no nosso canal, acompanhe esta série que eu falei versículo, frase por frase do Pai Nosso. E hoje eu quero falar também um pouquinho mais sobre isso, sobre oração, porque de fato isso é muito importante na nossa vida cristã. Mais diretamente, o que eu quero dizer é que às vezes nós achamos que oração, eu não tenho tempo para orar, porque eu não tenho tempo muitas das vezes para parar, mas o Senhor ele nos sugere uma comunhão, uma intimidade com Ele, e está baseado neste versículo que eu quero meditar com você em 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. Diz assim a palavra do Senhor para nós: orai sem cessar. Este versículo tão pequeno traz uma orientação tão profunda para nós, porque a oração é a base do nosso relacionamento com Deus. E desenvolver uma vida de oração, ela é fruto de um despertamento, uma sede, um anseio. O nosso coração precisa ser despertado para isso, para buscar ao nosso Deus em oração. E aí então, quando você se percebe precisando com toda a sua alma se aproximar de Deus. Isto é essa sede que precisa ser despertada. E por isso, eu quero perguntar para você, o que te leva a orar? O que leva você a, mesmo no meio das suas correrias, de fato encontrar um tempo para falar com Deus? As suas necessidades, a busca por algo, uma bênção, a busca por uma resposta, por uma direção. É importante nós observarmos isso, porque isso responde quais são as nossas motivações para buscar a Deus em oração. E aqui, quando a Bíblia se refere em orar sem cessar, vai muito mais além do que um tempo de joelhos. É uma viva consciência da onipresença de Deus e desfrutar dela aonde quer que você esteja. Esta é a essência do orar sem cessar. A oração, ela estabelece conhecimento da vontade soberana de Deus. A oração, ela aponta para a dependência, a oração, ela aponta para a entrega. Se temos dificuldades em depender e em confiar em Deus, é porque nós estamos falhando na nossa oração, no que diz respeito a buscar a Deus em oração. Estabelecer este vínculo de oração e começar a ter as nossas orações respondidas, isso fortalece a nossa fé. Mas é importante nós também entendermos que nem toda a oração ela é respondida. Mas existe uma oração que, sem dúvidas, Deus responde.
O exemplo de oração que Deus não deixa de atender é a que fazemos segundo a sua vontade. E como eu sei qual é a vontade de Deus? Quando eu conheço, mas eu conheço a sua vontade. Isso são processos do nosso relacionamento com o Senhor. Conhecê-lo é igual a conhecer a sua vontade. Conhecendo a sua vontade, eu faço orações segundo aquilo que Ele já tem para minha vida. E então, mais e mais, eu e você teremos as nossas orações respondidas. Agora, se nós oramos pedindo coisas para Deus, pedindo coisas que nós queremos receber diante de Deus, dentro deste tempo que nós passamos orando, pedindo coisas para nós, quanto deste tempo nós passamos pedindo por mais da presença de Deus, mais da revelação da Tua palavra? Porque orações assim te despertam a ler mais a Bíblia, a querer estar mais na igreja, a querer buscá-lo mais. Então, se nós tivermos que dedicar tempo a Deus orando por coisas que nós desejamos, essas são as orações que Deus com certeza vai responder. Quando você passar orando diante de Deus: Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, eu quero mais da Tua presença, mas nós somos tão distraídos, nós somos tão desligados, nós nos confundimos tanto quanto as prioridades, e isso também em oração, que nós quase não pedimos isso para Deus. E como a nossa vida e a nossa trajetória cristã seria diferente se nós fizéssemos como o salmista, no Salmos 27:4, onde o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no teu templo. Se orações como essa fizessem parte da nossa vida de oração diante de Deus, a nossa caminhada com Deus também seria diferente. E refletindo sobre isso, e o que também veio muito como uma resposta para mim, sabe por que muitas das vezes nós não buscamos a Deus, nós não temos esses pedidos diante de Deus, pedir a Tua presença e buscar a presença de Deus? Porque pedidos desta forma, porque querer essas coisas requer renúncia e atitudes da nossa parte. Então, a nossa reflexão, o nosso posicionamento que o Espírito Santo de Deus está pedindo para nós hoje é isso, é que nós venhamos a cada dia trazer as nossas orações para o que realmente importa, que é estar com Deus, que é contemplá-lo, que é desenvolver o nosso relacionamento com Ele, clamarmos mais por coisas que Deus deseja fazer em nós, em nosso coração, em nossos sentimentos. Orar deve ser simples, pois é um diálogo com alguém que nós amamos. Orar é um diálogo com o Deus que eu e você amamos. Então, não se trata de orar pelo que eu preciso, mas é sobre o desejo de estar com alguém, o amado da nossa alma. Logo, estar no secreto é um lugar onde nós seremos atraídas. E como nós precisamos disso? Tem dias que nós não temos mesmo nem o que falar diante de Deus, mas apenas sentir que Ele está perto, apenas derramar as nossas lágrimas, apenas ter um tempo com Ele. Isso já é válido, isto é o orar sem cessar. E que Deus, Ele nos aperfeiçoe nisso, no estar no lugar onde não temos nada para provar, ninguém para impressionar, apenas estarmos diante do nosso Pai. O Pai que a nossa alma precisa muito se aproximar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar. E sabe por que isso acontece? Porque Deus sabia que não seríamos bons nisso sozinhos. Então o Espírito Santo, Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus.
Reflita nessas frases. O homem que deseja conhecer a Deus precisa passar tempo com Ele. Orar é a tarefa mais elevada do cristão. Ela nos eleva a Deus. A presença de Deus é o paraíso da alma e a oração, a porta de entrada para ela. O que o homem é em secreto, em oração, é o que ele realmente é e nada mais. Viva na oração, pois aquele que vive na oração vive com Deus. Quem realmente crê em Deus encontra tempo para orar, não importa o quão atarefado esteja. A oração é a respiração da alma. Amém? Pense sobre tudo isso, reflita sobre a oração e como ela tem feito parte do seu dia a dia, o orar sem cessar, o desfrutar da presença de Deus. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!